Atenção, troca o tema e troca também o primeiro tema aqui da tela do canal do YouTube, porque agora a gente vai falar sobre Campeonato Goiano, a nossa Copa do Mundo, e uma pergunta polêmica, né? Mais uma pergunta polêmica para começar o nosso debate do jeito que o povo gosta, do jeito que eu sei que você, meu ouvinte amigo, gosta, né? Com várias opiniões diversas. A pergunta que eu faço para começar o debate das cenas desta quarta-feira é a seguinte: quem é o melhor jogador do Goianão até o momento? E nós temos candidatos para todos os cantos, né? Candidatos em todas as 3 equipes aqui da capital. Eu coloquei alguns candidatos aqui na tela. Põe pra gente aí, por gentileza. Por exemplo, os jogadores do Goiás. Lucas Rodrigues, que para muita gente é um dos principais destaques da competição. Mesmo sendo volante, ele tem 9 partidas na temporada e já marcou 4 gols. Jogador essencial, fundamental, talvez a grande revelação do futebol goiano nas últimas temporadas. Outro jogador do Goiás, Lourenço. Ele tem 10 partidas com 2 gols e 2 assistências, ou seja, participando ativamente na construção de 4 gols do Goiás. Lá no Atlético tem o Léo Jacó, que é um dos artilheiros do campeonato estadual. Tem 10 gols e 4 jogos. Não, tem 10 jogos e 4 gols, é o contrário. 10 jogos e 4 gols. O Igor Henrique, volante, também é um dos candidatos. 7 partidas, 1 gol, mas é raçudo, líder na parte de desarmes no campeonato. É um jogador também que ajuda na construção atleticana. Enfim, Igor Henrique. E no Vila eu peguei 2 candidatos. De La Torre, é o artilheiro do campeonato goiano. 9 jogos e 6 gols. Uma média espetacular de quase 1 gol por partida. É o principal camisa 9 do futebol goiano nesse momento. E um jogador que, para mim, ao lado do Lourenço e também do Lucas Rodrigues, os 3 dividem, né, digamos que o triunvirato, lembrando lá da época de Roma, da Roma antiga, né, eles dividem aí, digamos que a coroa do nosso futebol nesse momento, que é o João Vieira, que já marcou 4 gols na temporada, 4 gols no Campeonato Goiano, em 9 jogos, e ainda tem uma assistência. Ele tem 5 gols, viu, Lucas? Atualiza depois. Ele tem 5 gols na competição, é um dos artilheiros ao lado ali, é o vice-artilheiro, né? E tem ali 6 assistências. São 6 assistências, não apenas 4 gols. São 6 assistências e 5 gols no Campeonato Goiano. São os dados do João Vieira, que para mim é um dos principais jogadores do Vila Nova dos últimos anos, individualmente falando, né? Diante disso, gente, volta aqui para mim, coloca todo mundo aí na tela pra gente começar bem aqui o nosso debate das cenas desta quarta-feira. E é claro que eu quero a sua participação, né? Sem a sua participação, o programa fica chato, fica enjoado. Então eu preciso de você enchendo o nosso chat ao vivo aqui. Essa é a enquete do dia, inclusive. Quem é o melhor jogador do Campeonato Goiano até agora? Tiago, por que você não colocou alguém da Napolina, da Jataiense? Cara, eu vejo muito pouco das equipes do interior. Então eu e a minha produção, a gente não vai ser injusto aqui colocando jogadores que a gente não conhece. Mas, por exemplo, tem o Assis, da Jataiense, que para mim é o grande destaque das equipes do interior, que está até fora do campeonato. 9 jogos, 4 gols e 3 assistências. Participando de 7 gols em 9 jogos. É um dado que chama muita atenção. Mas diante disso, meninos e meninas, 93 likes, tá subindo, hein? Sobe isso aí, gente, vai deixando o teu like, não custa nada. Like Móvel tá pedindo pra você, a gente também. Quem é o melhor jogador do Campeonato Goiano até o momento, das opções que a gente colocou? Começa por você, comentarista do povo, chega pra cá, como é que você tá? Matheus Carvalho, boa tarde, boa quarta-feira. Alô, Matheus! Boa tarde, Thiago, boa tarde aos companheiros de trabalho, boa tarde também pra nossa audiência aqui da Rádio Band News. Rapaz, pra mim é o Lourenço. Lourenço é o grande destaque do Goiás, para mim é o grande destaque também do campeonato. Afinal de contas, a minutagem dele é extremamente alta. Ele é um jogador que decide não só na questão da finalização, mas principalmente da bola parada, né? A assistência dele também é muito boa. Então eu vejo que o Lourenço é um jogador diferenciado. Todos esses jogadores que você colocou em destaque, Thiago, com exceção do Igor Henrique. O Igor Henrique, pra mim, ele não tá fazendo um grande campeonato. Eu colocaria o Guilherme Marques. Pra mim, o Guilherme Marques tá fazendo um campeonato melhor do que o Igor Henrique. Ao lado do Léo, né? Mas eu vejo que na situação de campeonato, o Lourenço está muito bem. O cara, ele chama de fato a responsabilidade. É o grande nome do Goiás. É um grande líder também. Ele chegou e assim, parece que é um jogador que tem uma identificação há muitos anos com o clube, né? Quem olha o que o Lourenço vem fazendo, mal imagina que ele já jogou pelo Vila Nova. Jogou bem também, evidentemente. Mas o que ele vem jogando no Goiás, a identificação que ele vem tendo também com o clube, vem dando muitos resultados. Não analisei individualmente falando,
Mas o Lourenço já levou muitos pontos para o Goiás neste campeonato. Então, para mim, ele é o grande nome do campeonato goiano. 1h14 da tarde agora, já tem aqui um voto para o Lourenço, jogador da equipe do Goiás, né? Pra você que tá ligado aí, você concorda ou discorda do Matheus Carvalho, hein, gente? Sapeca aí, manda aquela mensagem bacana. Com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries preferidas e você ainda garante benefícios exclusivos. Venha para melhor. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Atenção Brasil, com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos todo o país. Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio. De Goiás para todo o Brasil, Centro-Oeste Express. Quem vive o esporte sabe, bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso que eu escolhi o Seg Médico, um plano familiar maravilhoso com uma mensalidade espetacular. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chame pelo WhatsApp do Seg Médico, 62 982210068. 62 982210068. Venha para o Seg Médico. E Fricó, com a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, experimente. Receita de deliciosos momentos, a linguiça mais gostosa do Brasil. Paulo Melo tá ligado com a gente, Matheus tá certinho, concordo com ele, Thiago, Lúcio Francisco Ferreira, o Jean Carlos tá jogando muito mais que o Léo Jacó. Tudo bem, Lúcio, mas para mim ele não está entre os 3 melhores jogadores do Goiás. Eu tentei pegar aqui jogadores de cada equipe da capital para que a gente tivesse uma representatividade. E concordo aqui com o Matheus, foi até uma falha nossa aqui, a gente não ter colocado o Guilherme Marques, que para mim nesse momento é o principal jogador do Atlético. Foi uma falha grave nossa aqui, minha principalmente. Então, o Guilherme Marques, para mim, é o principal jogador da equipe do Atlético no campeonato. E um dos melhores também do Goianão. Até se der depois, Lucas, não passei para você mais cedo, você já tá pegando, né? Pega os dados dele pra gente colocar aqui na tela também. Grande Lucas Lourenço. Leandro Silva. Dá tempo de trocar, porque o Matheus não votou nele? Não votou, dá tempo então. Coloca aí pra gente aí na tela do canal do YouTube. Já no giro aqui de opinião do nosso Nivaldo Carvalho, comandante também do Danilo Dias, a gente já coloca aqui também o Guilherme Marques, tá? Paulo Jajá, fala mestre Thiago Menezes e a todos da bancada, saudações esmeraldinas. Já estamos por aqui acompanhando vocês na papelaria oficial com uma chuva maravilhosa. Um abraço a todos, já deixei o like. Obrigado, Paulo Jajá, grande Paulo Jajá, torcedor esmeraldino sempre ouvindo a gente aqui, com o Paulo Neto, com a esposa, com a família, pessoas que estão aqui no meu coração. Léry Stube, Della Torre tem 7 gols. Obrigado aí pela mensagem. O Cleiton Fernandes também tá ligado com a gente. E um abraço aqui pro Thalisson Andrew. Tá de sacanagem, João Vieira. Deve ter jogado então polo aquático, né? Mas é a opinião de cada um, Thalisson. A gente tem que respeitar aqui, é igual eu falei. Quem escolher o Guilherme Marques terá feito uma grande escolha. Quem escolher aqui o Lucas Rodrigues, grande escolha. Lourenço, grande escolha. João Vieira, grande escolha. Os caras estão jogando muita bola, né? Bom pra nós que acompanhamos aqui o nosso campeonato goiano. Meu comandante Nivaldo Carvalho vem pra mesa também, vem pro debate. Rapaz, são bons candidatos, comandante. Bons candidatos. E eu não me lembro, eu posso até estar cometendo aqui uma injustiça, mas eu não me lembro de um campeonato goiano com tantos destaques individuais nas 3 equipes da capital. Não me lembro, muito pelo contrário. Teve campeonato que a gente passou aí a final da competição, chegamos à final da competição sem nenhum jogador se destacando individualmente. O coletivo do Atlético ganhou, em 2025 o coletivo do Vila ganhou, não teve nenhum destaque individual, não teve, ano passado não teve, né? Enfim, comandante, quem é até o momento o melhor jogador do campeonato goiano? Tem os dados aí do Guilherme Marques? Daqui a pouquinho. Comandante, quem é o melhor jogador do Goianão 2026? Vem pra mesa, vem pro debate. Fala, Superfera do Brasil. Boa tarde, Nivaldinho. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do rádio brasileiro. Um abraço a você, ao Matheus, ao Danilo Dias e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Eu me lembro, Thiago, você fez uma citação aí que eu acho muito pertinente. Nós tivemos naquela época que a federação pagou um jogador para cada time, né? Naquela oportunidade o Atlético tinha um time que, nossa senhora, era covardia, que tinha o Robson, o Pituca, o Anailson e tinha o Wesley também. O meio campo do Atlético era sacanagem, né? Foi em 2006. Foi em 2006? 2006. Pois é, aí o Vila tinha o Alex Oliveira, que foi o presidente da federação, tinha Túlio Maravilha, exatamente, tinha Possato. Nossa senhora, aquele ano foi maravilhoso, meu Deus do céu.
Pra mim, o melhor jogador é o João Vieira. Cara, esse jogador joga demais, bicho. E ele não tá num time bem encaixado, viu? Você tem que levar em conta isso. O time do Goiás é muito bem encaixado. Então, isso ajuda demais no desenvolvimento individual. Você coloca um jogador bom de bola, como é o caso do Lourenço, claro, num time encaixado, ele flui mais o seu futebol, ele desenvolve melhor o seu futebol. O Lourenço tem uma bola parada maravilhosa, assim como o João Vieira. O time do Vila não é bem encaixado, você vê que ele tem dificuldade, erra passe, às vezes é bola longa demais, bola com passe com força demais, às vezes é bola curta demais. E o João Vieira, ele é fera demais mesmo, cara. Pra mim, hoje, se o campeonato tivesse terminado, quem que você votaria como a fera do campeonato seria o João Vieira. E o rapaz deu uma alertada aí mesmo. Quando eu vi aqui que o menino, o delator, tinha só 6 gols, foi, mas tem 7. Acho que ele tem 7, que ele fez aquele gol contra o Anápolis, né? Ele é o artilheiro isolado do campeonato. Mas pra mim, a fera do campeonato até agora é o João Vieira do Vila. Rapaz do céu, o negócio tá ficando melhor do que eu imaginava. Tá bombando aqui, olha os dados do Guilherme Marques aí pra você na tela. Ele tem 6 jogos e 4 gols. Jogador extremamente decisivo, meio-campista do Atlético nessa temporada 2026, né? Cara, eu esperava aqui que a gente tivesse pelo menos 2 votos, né? Pelo jeito, não, já não temos aqui 2 votos pro mesmo jogador. O Matheus Carvalho escolheu o Lourenço do Goiás. O Nivaldo vem e vota no João Vieira. Qual será o voto de Danilo Dias? Será que o povo vai desempatar aqui na mesa? Atenção, Brasil, 119 likes no canal do YouTube, hein? Vamos bater os 150 agora. Tô pedindo o seu like. Atenção agora, hein? 120, tá subindo. Tá subindo o like aqui. A Like Imóveis está pedindo o teu like, gente. Aliás, mude de vida com a Like Imóveis, viu? Saia do aluguel com o timaço da nossa Like Imóveis. Kênio Viana da Silva, Nivaldo respeita a Rubra, Vila Nova e Anapolina na final. Vila! Mas o Nivaldo não desrespeitou a Anapolina não, meu amigo. Um abraço. Edgar Torres, time do Goiás está pronto para a Série B. Thiago Moraes, Remo bilionário, o resto chora. João Vieira, refugo da Mucura, craque do Campeonato Goiano. KKKKKKKK. É a vida. Ele não é refugo não, meu amigo. Quando ele deixou lá o time do Paysandu, foi uma choradeira danada. Ele já era um jogador importante também na equipe do Paysandu. João Vieira é muito bom jogador. Muito bom jogador. Jogaria Série A fácil. Como o Lucas Rodrigues pra mim também jogaria, acima da média. O Lourenço jogou ano passado. Então, o Guilherme Marques já jogou 2 edições de Série A em alto nível. Então, são jogadores acima da média, cara. O Goianão que tá bem demais. O Guilherme Marques tá jogando 300 vezes mais no Atlético do que ele jogou no Goiás, né? E no Goiás ele já tinha jogado bem, né? Então, assim, é um jogador muito interessante. Alô, Ler Stube, né? Ler Stube, R$20 pra gente aqui de superchat. João Vieira, o melhor jogador do Campeonato Goiano. Nilson Félix, Guilherme Marques, o meu voto. Alô, Kênio Viana da Silva, também tá ligado? Leonardo Castor, Anapolina e Atlético na decisão do Campeonato Goiano. Paulo Lopes, melhor debate do Brasil, pra mim o melhor em campo, até o momento é o Lucas Rodrigues do Goiás. Caio Costa, também tá ligado com a gente. Acácio da Silva Arantes, goleiro reserva do Goiás, joga com a mão só no gol do Vila. Também acho que joga. Inclusive falamos isso aqui na pré-temporada do ano passado, né? Que o Thiago Rodrigues seria titularíssimo na equipe do Vila. Tem um jogador, acho que no Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Jogou ontem com a Desportiva, né? Copa do Brasil. Chama Zé Carlos, um goleiraço, de 31 anos. É bom também. Bom demais. Tomou de 7 lá do Flamengo, mas se não fosse ele tinha tomado de 15. Ele é bom goleiro mesmo. Bom goleiro mesmo. Viu o jogo ontem? A Desportiva passou com Chiesa no ataque. Chiesa com quase 63 anos de idade, jogando em alto nível não, né? Tá jogando no Espírito Santo, mas ontem ajudou demais da conta. Não fez gol, mas ajudou. A Camargo é referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. Lá tem variedade em discos, mancais e muito mais. Venha para a Camargo, parceira de quem produz há mais de 6 décadas. 62-32-72, Beiga. Tem também o site acamargo.com. A Almoda Jayco está presente nas maiores avenidas do Brasil com um desfile de ofertas. Jayco Setseluctio 2025-2026 a partir de 226.990 com taxa zero em 60 vezes e mega valorização do seu usado na Tiger Moda. Venha para a Avenida T8 com a Mutirão no setor Bueno. Pensou em borracha? Fale com a rainha da borracha.
tua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas PVC, PU, borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 3231-9000, 3231-9000. Venha pro timaço da Rainha da Borracha. E na hora de proteger a tua obra não dá para arriscar, minha gente. São 3 décadas de confiança e credibilidade do mercado goiano. A Impercia oferece soluções completas em impermeabilização com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói confia. Venha para a Impercia e conheça toda a qualidade Baltec para a tua obra, viu? 1h25, 155 likes, me dá mais 45 nesse bloco, gente, atenção. Tenho mais 5 minutos aqui de programa, nesse bloco, primeiro bloco, e eu preciso de mais 42 likes, tá subindo, tá bom demais, tá show de bola. Vai deixando o teu like aí, um abraço também para você do FM 90.7, BR-153 na altura da Mabel, com uma chuva fortíssima nesse momento, em tromba d'água. Evite essa região aí. Chuva chegando também forte aqui na região do Jardim Goiás, na região sul de Goiânia. Choveu agorinha aqui. Eu peguei aqui a BR-153, você tá doido. Loucura. Tá bravo? Loucura. Tromba d'água na região ali da Mabel e dos motéis da BR-153. Cuidado, gente. Muito cuidado, né? Digamos que atenção redobrada aí nessas áreas. 1h26, cadê o Cracasso, Danilo Dias? Chega pra cá, Cracasso. Tá tudo equilibrado. Se você votar em outro jogador diferente aqui, o meu povo vai votar, o meu povo que vai decidir, o pessoal de casa que tá deixando o like, que tá participando, tá mandando superchats também, Live Pix. Eu já tenho um voto aqui do Lourenço, do Matheus Carvalho, para melhor jogador em campo, né, melhor jogador do Campeonato Goiano até o momento, volantaço, baita contratação do Goiás, e eu tenho um voto até o momento também do Nivaldo Carvalho para o João Vieira do Atlético. Tem um superchat aqui, ó, do Vila, gente, João Vieira do Vila. Fala, Dragão, mandou R$5 aqui pra gente. Aí não, Tiagão. Falaram que em 2024 o coletivo do Dragão ganhou. Luiz Fernando teve 11 gols e 4 assistências. Com esses números, derruba qualquer um desses citados de 2026. E você foi bem nessa, o Emerson Moreira, do Fala Dragão, não tinha me lembrado aqui do Luiz Fernando. Talvez tenha sido o único destaque individual daquela campanha. E fez 10 gols em 2023 também. Foi importantíssimo. Você foi bem nessa. Você me pegou nessa aí, de fato. Mas só um destaque individual, né? Mas o Charles também jogou muito, né? Do Goianão, não. Ele jogou na Série B. Não, teve não, 2024, Série B, 2023 ele não começa bem no Campeonato Goiano, arrebenta na Série B. Aí 2024 ele vai muito bem no Campeonato Goiano e não vai mais ou menos na Série A. Isso. Agora sim, agora a gente colocou aqui a verdade na tela do canal do YouTube e também no FM 90.7. Danilo Dias, meio fanho, tá meio gripadinho, né? Você tá bem, Danilo? Um pouquinho gripadinho. Você chupa manga até o meio do ano ou não? Você vai encontrar Jesus até lá? Não. Você chega na festa de Trindade, né? Eu, em nome de Jesus. Fico feliz em saber que você chega na festa de Trindade. Mas enfim, Danilo, quem é até o momento o melhor jogador do Campeonato Goiano de 2026? Candidatos não faltam. Jogadores extremamente habilidosos, qualificados, tem volante, tem atacante, tem camisa 9, tem camisa 8. Quem é o melhor jogador do Goianão 2026 até agora? Momento em que a gente tá chegando na semifinal do Goianão. Fala comigo, Cracasso. Boa tarde, Dedê. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você, ótima quarta. Também pro Matheus, pro Nivaldo Carvalho, todos que estão aqui na bancada. Pra você aí de casa que está nos acompanhando, ótima tarde também nesse regresso pós-carnaval. Thiago, é uma pergunta até interessante. A gente vê o Lucas Rodrigues, pra mim, facilmente poderia estar nesse leque aí de ser o grande destaque do campeonato pela idade, pela titularidade já na estreia contra o Goiatuba. De lá pra cá vem fazendo gols, vem tendo um papel importantíssimo nesse meio campo do Goiás. Não sentiu o peso da idade, não sentiu o peso de já ser titular, colocando Juninho, Felipe Machado, que chegou recém-contratado, e outros. Pelo contrário, hoje ele é titular absoluto ao lado do Lourenço e vai agregar aí muito valor ao lado do Lucas Lima, que certamente será o titular. Então o Lucas Rodrigues, pra mim, poderia ser esse cara, mas eu vou de João Vieira. O que ele está jogando é algo absurdo. Participou de 11 dos 22 gols do Vila Nova, 50% dos gols saíram dos seus pés, 6 assistências, 5 gols, tá fazendo um campeonato absurdo, tá pisando na área. Quando ele consegue ter um bom desempenho no meio campo do Vila, o time rende do meio campo pra frente. É um jogador importantíssimo no seio do vestiário do Vila Nova, já vem jogando bem e performando-se bem ao final da Série B de 2025, e ele só deu continuidade agora nesse Campeonato Goiano, em 10 jogos, fazer 5 gols e 6 assistências, são números absurdos, números extraordinários para um jogador que é um segundo volante, um 8 ali, digamos. Então João Vieira, o que ele tá jogando é algo extraordinário. Para mim, eu ficaria, se terminasse hoje o campeonato, eu escolheria sem sombra de dúvidas João Vieira. 1h29, tanto que o Danilo é fominha, se ele tivesse escolhido outro jogador aqui, o que eu faria? Eu pegaria os 3 citados e colocaria na tela do YouTube pra gente debater com o povo de casa. Mas ele é fominha, ele tem fome, tem muita fome. Matou a fome dele, voltou no João Vieira.
votou no João Vieira. Ficou ruim. Cara, não ficou ruim, ficou bom. A gente já matou aqui a charada, né? O povo participa pelo chat ao vivo. Mas ele apresentou números assim que são incontestáveis. Incontestáveis. Nossa Senhora. Só que assim, esse incontestável, comandante, ele vai muito do argumento de quem tá apresentando. Porque se eu coloco aqui pra você, por exemplo, pra mim é o De La Torre. Por quê, Thiago? Porque ele fez 7 gols. Ninguém fez mais gol que o De La Torre. Então, se eu analisar aqui a parte de gols como principal argumento, é um dado incontestável. Se eu pego, por exemplo, o Lucas Rodrigues, que é um volante com características um pouco mais defensivas, ok? Sim. O João Vieira é um cara que joga mais adiantado. Ele talvez seja um jogador com característica de primeiro volante que mais tem gol no Campeonato Goiano. Então, se eu colocar isso aqui, também vira um argumento, né? Digamos que... Não, mas é o seguinte... Indiscutível. Não, mas é o seguinte, Thiago. Hoje, o futebol é assim... o futebol ele tornou-se algo assim tão interessante que antigamente... O futebol ele era analisado de um modo assim muito... eu acho que eu nem vou achar a definição. Não vou achar não, mas hoje o futebol ele é analisado de uma maneira mais ampla, certo? Simplório seria uma palavra que definiria bem? Não é não. O futebol ele é analisado de uma maneira mais ampla e o Danilo é bom demais nisso. Pelo seguinte... O João Vieira, além dele ser um cara que faz gols, é verdade que ele fez alguns gols de pênalti, mas ele contribui demais com o time em outros aspectos. Por exemplo, questão de início de jogadas lá na faixa de volantes, participação lá na frente que culmina em gols, quer dizer, é um jogador que é dotado de uma inteligência grande demais, ele tem percepção para executar as jogadas, ele compreende o jogo e eu valorizo isso demais, porque eu combato, reclamo demais de jogador obtuso, bicho, porque me dá uma raiva tão grande quando eu vejo jogador tomar decisões erradas dentro de campo, bicho, porque o dia que o jogador brasileiro ele entender melhor o jogo, o futebol brasileiro vai se tornar imbatível novamente, porque nós perdemos não é espaço, nós perdemos para o futebol europeu, porque o futebol europeu evoluiu do ponto de vista técnico, e eles, me refiro aos jogadores, eles melhoraram, eles sempre tiveram uma cultura mesmo, estudar, entender o futebol. Eles sempre tiveram isso. Quando eles evoluíram tecnicamente falando e agregaram em cima da questão cultural deles, eles passaram a ser imbatível. Tanto é verdade que, cara, eu me lembro de uma humilhação que nós passamos, além do 7-1 da Alemanha, daquele jogo Santos e Barcelona. Tira um tempo, você ouvinte, você que está nos ouvindo nesse momento, tira um tempo, uma hora que você não estiver fazendo nada, pega Santos e Barcelona no Mundial de Clubes para você ver o que é humilhação tática. Foi 7-1 aquele jogo? Não foi 8-1? Quem que se lembra aí? Pelo Mundial de Clubes, não. Pelo Mundial de Clubes foi 4-1, 4-0. Não, foi só no primeiro tempo. No segundo tempo... Não, aquele jogo foi um amistoso da saída do Neymar. O Neymar joga o primeiro tempo pelo Santos e depois ele joga pela equipe do Barcelona. Foi 8-1, parece. Foi um jogo de 8. O Barcelona foi um amistoso. Lá no Camp Nou. Pega esse jogo pra você ver o que é humilhação tática. Pega esse jogo pra você ver. É uma coisa inacreditável. Uma coisa inacreditável. É tática. Não tô falando nem de técnica. É humilhação tática. O Santos completamente perdido dentro de campo. Então, o jogador, quando ele é inteligente, e a gente percebe isso no João Vieira, aquele gol que ele fez contra o Anápolis, se é um jogador obtuso, teria arrumado o cacete na bola, talvez ela teria subido tanto e teria ido para fora. Então, é um jogador dotado de uma inteligência dentro de campo que é inegável. E é um jogador, quer ver, Danilo? Repete. 6 gols, 5 Rapidinho, gols que eu tô atrasado. e 6 assistências. 6 assistências, bicho.